Bem-vindos ao The Innovation Office, um web show promovido pela AmCham, que tem como objetivo abrir as portas dos escritórios de inovação do país e perceber como os seus líderes pensam, constroem e entregam inovação para que outras organizações e líderes possam aprender com a sua experiência. Eu sou o Manuel. E eu sou a Lara. Hoje, no Innovation Office, abrimos a porta a um verdadeiro arquiteto do ecossistema de inovação português. Alguém que ajudou a construir as fundações sobre as quais centenas de startups e empreendedores têm crescido. O Ricardo é cofundador da BTI, uma das plataformas de inovação colaborativa mais reconhecidas da Europa, mas o seu impacto vai muito além da BTI, da Singularity University de Portugal, à European Innovation Academy, do astronauta por um dia ao Space for Business, tem criado pontes entre educação, ciência, tecnologia e futuro. Além disso, ou antes disso, trabalhou na indústria espacial, colaborando com entidades como a NASA, a ESA e a Airbus. Hoje é também membro do Conselho da Diáspora Portuguesa e continua a ser uma das vozes mais influentes sobre o que significa fazer inovação a partir de Portugal para o mundo. Bem-vindo ao nosso escritório, Ricardo. Obrigado. E muito obrigado por te juntares a nós. Obrigado. Bem-vindo, Ricardo. Bom, como acabámos de ouvir, começaste no setor espacial, mas acabaste por lançar e desenvolver vários projetos e iniciativas que impulsionaram o crescimento do mundo da inovação colaborativa e do empreendedorismo transversal a todas as indústrias. Como é que tu aterras neste mundo onde o erro é inevitável, vindo de um setor onde o erro é impensável? Ok, se calhar foco primeiro como é que eu aterrei na parte do espaço. A parte do espaço foi simples. Há um programa em Portugal há muitos anos chamado Inove Contacto, que é feito pelo ICEP e que já dura há 27, 28 anos, assim uma coisa. E eu estive na 7ª edição, estava em Portugal, candidatei-me, era muito jovem, e eu lembro-me perfeitamente, nós não sabemos para onde é que vamos. Fazer aquilo lá uma espécie de um estágio, de uns dias, e depois no final as pessoas não sabem para onde é que vão, são enviadas, e é no momento em que estamos na sala com 100 pessoas, e eles dizem: Ricardo Marvão, Alemanha, ESA. Pronto, é assim, e tu de repente é que percebes onde é que vais passar o próximo ano. Que engraçado. Isso foi há quanto tempo? Já foi para aí 2003. Agência Espacial Europeia, então, sim. 2003. Uau. Na ESA, no Centro de Operações da ESA. Okay. E pronto, e nesse momento a pessoa está, ainda por cima era tipo, não havia. Eu lembro que quando me disseram-me Darmstadt, que era a cidade onde eu sabia lá onde é que era Darmstadt. E lembro perfeitamente de ter ligado à minha irmã. Ainda não via aquela coisa de smartphones. Ainda não via o Google Maps para a gente ir logo ver onde é que era. Não é? E então liguei à minha irmã e disse: olha, vê aí na net. Já havia net em casa, não é? Mas vi aí na net onde é que é Darmstadt. E ela depois disse-me: é mesmo abaixo de Frankfurt. E eu disse: ok, pronto, menos mal. Mas é um bocado isso, é a surpresa, é um programa ótimo, manda 100 jovens promessas portuguesas pelo mundo fora, para diferentes geografias e para diferentes empresas, e grandes empresas e pequenas empresas, e realmente eu diria que nesse aspecto o Inove Contacto mudou o meu mundo, porque eu ia um ano e acabei por ficar 10 anos nessa indústria de espaço. Ok. Portanto, sim. Muito interessante. E depois temos a BTI, não é? Como é que vimos parar uma BTI? Como é que se constrói uma BTI? Que desafios é que ela trouxe? Então, quando numa altura em que ainda nem se falava nestas coisas de startups, acho eu, não é? Foi uma coisa um bocadinho inicial. Não havia bem como é que se diz, este momento assim de... Eu acho que, quer dizer, a crise financeira nos Estados Unidos, em 2008, proporcionou muito a criação de novas ideias, porque também nos Estados Unidos havia falta de emprego. E isso fez com que houvesse um boom dos coworks, houvesse um boom de programas de aceleração, a montar ideias e a começar a fazer algo que pudesse derivar numa startup. E calhou que eu estava ainda, pronto, um bocadinho para trás, depois de ter entrado nesta área de espaço. Passado um ano, acabei por criar uma empresa com o Nuno Sebastião, que agora é o CEO da Fidzai, e montámos uma empresa porque ele também estava lá na ESA em Darmstadt, conhecemos-nos lá. Okay. E ele também tinha vindo pelo Inove Contacto, a mesma coisa. E passado um ano acabámos por montar uma empresa que fornecia serviços
à ESA, e depois acabámos por montar um laboratório cá em Portugal também para montar produto. E que fizemos crescer isso e depois acabámos por vender a empresa passado uns anos. Mas nesse período houve um ano em que eu fui para Boston. Havia uma oportunidade para trabalhar num projeto com a NASA lá em Boston, e então eu acabei por ir para lá, e foi exatamente nesse momento em que a pessoa está na cidade, acaba por ir a um evento, a outro, e de repente comecei a ver cada vez mais esta história dos coworks, cada vez mais esta história dos aceleradores, das startups. Falava-se imenso porque era uma coisa nova, e ainda não via muito isto na Europa, e eu vi aquilo e pensei, isto vai chegar à Europa e vai rebentar, porque também vai haver esta necessidade. E nós acabámos por vender a empresa em 2010, e foi em 2010 que Portugal também foi à bancarrota. E vocês lembram-se bem, não é? Sim, bastante. E nesse momento nós tínhamos vendido a empresa, ele foi montar a Fidzai, eu estava a pensar a fazer um novo projeto, e na bancarrota e no aumento de desemprego, em conjunto com outros amigos também empreendedores, começámos a discutir o que é que a gente pode fazer para ajudar o país. E depois pensámos, e se ensinássemos empreendedorismo? É preciso ver que nós tínhamos, no máximo do desemprego, tínhamos 35% de desemprego na camada mais jovem, abaixo dos 30 anos. E nós pensámos, como é que podemos ajudar? Porque nós tínhamos muitos amigos, estávamos naquele início de quando a pessoa está a começar a ter famílias, e víamos alguns dos nossos amigos, tinham medo de fazer algo mais neira no trabalho e serem despedidos, e depois não havia emprego. Ou 2 eram despachados para Angola, para o Brasil, ou para onde fosse, que era tipo, a empresa dizia, ou vais, ou então estás fora da empresa. Certo, ou até mesmo ter um espírito empreendedor, que eu acho que não é nada uma coisa que nós portugueses tenhamos assim tão inato. Criámos a partir dessa altura um movimento muito grande. Eu acho Mas esse movimento aconteceu muito, e aliás, Angola servia como escape, porque aqui não havia nada, e descobriu-se um novo mercado, e portanto as empresas portuguesas tentaram a sua sorte ali porque não havia aqui mercado. Não, mas muitas famílias também ficaram separadas, e depois os miúdos ficavam em Portugal e o homem ou a mulher estava no outro país, e depois vinha. Certo. Aquela situação toda foi má, não é? Aquilo que víamos na televisão também era péssimo. As pessoas que, classe média, ficavam sem casa, não conseguiam pagar ao banco. Os dois tinham... Havia imensos problemas. E nós pensámos, como é que podemos usar o empreendedorismo como uma forma de sair da crise? Ou seja, se não consegues encontrar o teu emprego, cria o teu próprio emprego. E foi assim que nasceu a BTI, um pouco naquela de vamos inspirar. E ao início foi muito, eu digo sempre, o mercado é que nos trouxe, nós fizemos uma coisa, e depois o mercado trouxe-nos os pedidos das próximas. Fizemos uma coisa que foi os Beta Talks. O Beta Talk era essencialmente 2 horas, uma vez por mês, era sempre dia 16 de cada mês, fosse sábado, domingo, segunda, não interessava, era sempre dia 16 de cada mês, e vinham 2 empreendedores falar sobre a sua aventura de terem criado uma startup, ou uma empresa, ou uma PME, ou o que fosse, as coisas boas, más, sítios onde não correu tão bem, situações onde um dizia, pá, eu arranjei um co-founder, mas ele era um idiota e correu muito mal. Coisas assim. E eu lembro perfeitamente, ao início éramos para aí 10 pessoas, 15 pessoas nas primeiras sessões. Eram os amigos que, pá, venham ver, vai ser uma conversa interessante e não sei o quê. E aquilo em um ano rebentou completamente. E nós começámos a fazer espalhado pelo país, e no final do ano éramos 1.500 por mês. Uau. E de repente toda a gente queria falar de empreendedorismo, começar a fazer qualquer coisa. E a partir daí o mercado disse, ou melhor, estas pessoas todas disseram, eu tenho uma ideia, como é que eu começo? Como é que eu monto o primeiro protótipo? E foi aí que nós, founders da associação, começámos a pensar, temos que ajudar agora na próxima fase, vamos montar um pré-acelerador de ideia a protótipo. E passado 1 ano, 2 anos, começámos a ter, ao contrário, da mesma maneira, o mercado novo. Tenho um protótipo, quer ir para o mercado, quer receber investimento, quer fazer o internacional. E nós aí começámos a desenhar. Aí, no final de 2012, temos que desenhar um acelerador internacional à séria em Portugal. Okay. E é preciso ver que Portugal estava na bancarrota, não havia dinheiro para nada. Sim, eu digo sempre, essa fase da BTI, como nós não conseguíamos encontrar o dinheiro, ou dinheiro suficiente, porque
pronto, as empresas não estavam disponíveis, não havia sponsors, o governo não tinha dinheiro, era tipo, nós tivemos uma conversa, eu lembro perfeitamente, tivemos uma conversa com o governo disse-nos, Ricardo, eu tenho que pagar a segurança social, tenho os hospitais para pagar, é tipo, o empreendedorismo é muito giro, mas tipo, está na minha lista 100 número 100 da minha lista de prioridades. E portanto, aquilo que nós começámos a fazer foi um bocadinho ir à Idade Média e eu dou-te a minha garrafa de vinho e tu dás-me a tua galinha. Foi um bocadinho isso, foi troca de serviços. Certo. Troca de serviços. Foi, eu preciso de levar as minhas startups aos Estados Unidos para apresentar a alguns investidores, não tenho o dinheiro para pagar os bilhetes de avião, eu faço um workshop de inovação para o teu board e em troca tu dás-me bilhetes para ir aos Estados Unidos. Tipo, esse tipo de coisas. Era preciso ser criativo. E as pessoas todas... E também houve outra coisa que foi interessante. Naquele início havia muita gente que tinha muita experiência e depois também não queria estar numa corporate onde era todos os dias a pensar vou ser despedido ou não. Então havia muita gente que disse, eu ainda tenho algumas reservas, se calhar consigo aguentar aqui 1 ano ou 2 e prefiro estar durante este período a fazer uma coisa que acredite e que goste do que estar os dias todos a pensar é hoje que me vão despedir. E então começámos a receber imensas pessoas super séniores dentro da BTI que queriam ajudar, que traziam a sua rede, que traziam as suas skills e que podiam ajudar. Então eu lembro, a equipa inicial da BTI era tudo malta sénior, era tudo malta que não era preciso dizer, é tipo, pensávamos e aquilo acontecia, é tipo, não havia necessidade de andar a treinar as pessoas, nem como é que vamos fazer isto ou aquilo. E isso também ajudou imenso. Pronto, e depois foi tudo, não é? Depois foi, o acelerador correu muito bem, aquilo começou a crescer, começámos a trazer cada vez mais investidores, criámos um evento que era o Investors, Lisbon Lisbon Investment Summit. E esse evento começou a trazer muitos investidores, os investidores começaram a investir pre-seed nas startups portuguesas. Vários investidores que queriam perceber melhor como investir passaram a ser LPs desses investidores estrangeiros e aprenderam com eles. Depois nós quisemos trazer mais pessoas que tivessem dinheiro e que quisessem aprender como investir em startups, então criámos uma academia de investidores, a Investors Academy, fizemos isso vários anos, até fazíamos no nosso evento, e assim tínhamos os investidores, fazíamos ali num palacete que a Fidelidade nos arranjava, e mais uma vez troca de géneros, e fazíamos assim uma coisa bem feita, mas certo. Proper, não é? E esse investidor, e essas pessoas que tinham dinheiro mas que não sabiam bem como investir, uma coisa é ser empresário, não é? Eu dou-te 40 mil euros, dá cá 40% da empresa e a gente avança, mas numa startup não dá para fazer isso, é uma maneira diferente de investir. E era preciso treinar as pessoas, pronto, então começámos a fazer isso. E depois também começámos a ter startups a virem ter connosco a dizer, não há suficiente dinheiro pre-seed, aqueles primeiros 50 mil euros para ajudar, então decidimos criar um fundo, nós próprios, sem saber nada, tipo, vamos encontrar alguém que nos ajude e vamos aprender. E eu acho que a BTI nesse período foi super criativa, nós podíamos estar a pensar o que é que falta no ecossistema e o que é que podemos voltar a montar e depois não ter medo. Muitas vezes, eu quando olho para trás, podia ter corrido muito mal em várias situações. Mas por acaso não correu. Pronto, todos nós estávamos mais ou menos cientes. Nós, no primeiro acelerador que fizemos, nós dissemos que íamos dar 150 mil euros de prémio. No questions asked. Num momento, estávamos em 2013, ainda estávamos no meio da crise, e nós não tínhamos o dinheiro. E não tínhamos o dinheiro e também não tínhamos tempo para esperar. Então, eu tive uma conversa com o Pedro e disse-lhe, o Pedro Rocha Vieira, e disse-lhe, olha lá, e se nós tentássemos levantar o dinheiro e arrancássemos o acelerador na mesma altura? É tipo um bocado tentar encontrar o dinheiro e gastar na mesma altura. Mas era a única forma de não estar 1 ano a tentar encontrar o dinheiro e depois mais 1 ano para fazer o acelerador. E para nós foi tipo, bora. Mas não foi uma coisa que nós pensássemos, não, isto pode correr mal. Riscos, não é? Ninguém pensava nisso. E estávamos num período em que o meu primeiro filho nasceu nessa altura, o primeiro filho do Pedro nasceu nessa altura, o Manel tinha tido um filho há 6 meses atrás, estávamos todos com crianças pequeninas e atirámos assim a coisas que sabíamos que se isto correr mal,
quer dizer, nem pensávamos nisso. E eu lembro perfeitamente, conseguimos fechar os últimos 10 mil euros do budget que nós dissemos que íamos precisar, tipo, no último dia do Lisbon Challenge. Apareceu um investidor espanhol, estive aqui, adorei, foi espetacular, gostava de ser vosso sponsor no próximo ano. E nós dissemos, era ótimo se fosse este ano. E ele, como assim? Não, o evento acabou. E eu disse, não, nós ainda não lançámos o press release, vai ser lançado amanhã com os resultados todos e a gente pode-vos pôr já como sponsor deste ano. E ele, não, mas o meu objetivo era estar no próximo ano. Eu disse, está bem, mas imagina que já começas a aparecer, são só 10 mil euros. E depois foi tipo, we shake on it, e pusemos a mão à frente e we shake on it. E ele estava tipo, deixa-me pensar um bocadinho. E depois lá andámos um bocadinho mais e ele tipo, ok. E fechámos ali e tipo, bora. E foi assim que acabou, tivemos o budget todo. E era um bocado assim, era tipo, como é que nós podemos avançar sem pensar muito e pensar em pessoas que esse sponsor teve connosco 5 ou 6 anos. Ele adorava. Portanto, foi um pouco a forma de fazer que não era muito típica portuguesa, e o que nós queríamos era resultados, e queríamos ajudar as startups. Éramos empreendedores, queríamos ajudar, tal como a nós, quando nós éramos empreendedores, queríamos que nos ajudassem a nós. Era da mesma maneira. Olha, essa mentalidade de não olhar para o risco, que na verdade é isso, de não pensar nisso, eu acho que é aí que está o segredo, não é? Porque quando pensamos muito no assunto, normalmente começamos a medir os riscos e já não acontece. Portanto, acho que o segredo em tudo que pudeste a contar, e obrigado por isso. É brutal. É exatamente esse, sem pensar muito sobre o assunto, e avançamos. Portanto, esse espírito é o que queremos. Eu acho isso incrível. Fizemos esta evolução, não é? Até ao dia de hoje. Como é que a vês? E o que é que tu achas que já conquistámos e o que nos falta conquistar para sermos, como Portugal, uma Innovation Nation, reconhecida a nível global? É assim, há muita coisa já feita e eu acho que o ecossistema em Portugal está bastante maduro. O que falta é agora a continuar. É tipo os fundos maiores. Por exemplo, ainda ontem a Armilar apresentou um novo fundo de 120 milhões. Isso é espetacular. Tipo, não é comum vermos os fundos dele. Temos visto nos últimos anos aqueles fundos de 50 milhões, mas 120 milhões é outro patamar. E cada vez mais investimento nas startups portuguesas, também de fundos estrangeiros, isso é ótimo. E fundos que não estão naquela fase pre-seed, até estão em Series A, Series B. Isto é eu diria que é o confirmar de um ecossistema que está mais maduro. Claro que podemos sempre fazer mais. Nós, por exemplo, na BTI, nós parámos de ajudar esta fase inicial do ecossistema em 2019. Dissemos, ok, it's been 10 years, o ecossistema está suficientemente maduro para nós passarmos para uma outra fase. E aquilo que nós queríamos era pensar, ok, nós tivemos 10 anos a ajudar as startups quando eram founders 3, 4, 5 e estão muito no início. E ajudar nos contactos, e ajudar nos primeiros investimentos, e ajudar a ter o primeiro cliente. Nós agora queríamos ajudar aquelas startups que estão mais maduras e que já estão suficientemente fortes como equipa, que estão a vender e estão à procura do seu próximo grande cliente. E como é que nós podíamos trazer, porque houve um momento em que começámos a ter muitas corporates a virem ter connosco, é interessante o que vocês estão a fazer, vocês também fazem isto para corporates? Nesse dia dissemos, nós temos logo, claro que sim, nesse dia tivemos uma conversa, temos que montar uma área de inovação. Tipo, logo ali, porque era tipo a new source of revenue. Então estávamos ansiosos para pensar, será que é possível trazer muitas destas metodologias e destas frameworks que fazíamos com as startups para dentro das corporates? Havia uma necessidade de mudança de mentalidade, não é? A corporate demora muito mais tempo a decidir, demora muito mais tempo a mudar a direção se for preciso. Sim. E depois não é só o board, é as unidades de negócio, é todas as equipas internas. Sim, é cultural. Até se tu tiveres, o board pode querer a tudo, mas se as unidades de negócio não estão para aí viradas, a coisa não acontece. Se também não há negócio a acontecer, se é uma coisa só de marketing, aquela coisa que se diz muito o Innovation Theater, então também não acontece nada. É um bocado, apareceste nos jornais, disseste que era uma corporate que queria trabalhar em inovação, mas that's it. Mas olha para trás e estás sozinho. Isso. E então é preciso fazer uma mudança de mentalidade, é preciso trazer negócio. Essencialmente as unidades de negócio diziam-nos sempre, para nós é encontrar uma inovação que nos aumente o revenue ou diminua os custos. Senão vai-te embora. Não tenho tempo para ti.
E, portanto, ou tu trazes algo que é mesmo business, ou seja, nós passámos de uma fase que era muito aceleração, mentoria às startups, para uma fase que é tipo, isto é negócio. E estamos aqui para fazer negócio entre as corporates e as startups. E se a tua tecnologia não está pronta para fazer negócio com esta unidade de negócio, está tudo bem. Eles vão te dizer, olha, ainda não estás aí, vai desenvolver mais o produto, daqui a 3 meses, 6 meses, voltamos a falar. Certo. Tal como uma reunião de negócios normal. Há um pragmatismo de negócio. Certo. por trás. Certo. E não há cá holding hands, e não há cá, bom, agora vamos entrar num programa contigo, a ver se podemos ajudar. Não, é tipo, eu estou aqui para trabalhar com aqueles que realmente estão prontos para trabalhar connosco. E se há só uma unidade de negócio e um piloto que é possível fazer, e esse piloto for bem sucedido e ganhar um contrato com a grande corporate, é uma história de sucesso. E depois a partir daí é começar a contar essa história internamente. Por vezes acontecia-nos uma unidade de negócio que estava desesperada por uma solução que não conseguia internamente porque não havia budget, ou porque isto ou porque aquilo, e de repente encontrou uma startup que resolveu o problema. Na cantina, eles estão a falar internamente e de repente, então como é que resolveste? Encontrei aqui um programa que era apoiado pelo board, não saía do meu P&L, tinha que dar tempo, mas tinha uma solução interessante para ajudar aqui um problema que eu tinha na minha unidade de negócio. E resultou. Como é que se chama o programa? E de repente, internamente, há uma mudança de mentalidade. Eles também querem perceber, será que há alguma coisa para mim também? E esse shift é que a BTI queria, era ajudar a próxima fase. Como é que nós ajudamos estas startups maduras a encontrar o seu próximo grande cliente? Giro. Então, quer dizer, a BTI trabalha com cerca de 150 empresas em 25 países. Certo. Então, e acho que já partilhaste um bocadinho sobre, mas que fatores é que são essenciais para criar um ecossistema de inovação que seja verdadeiramente colaborativo, sustentável? Quando estamos a falar, porque aqui estamos a falar em Portugal, fora de Portugal, estamos a falar desta ligação e colaboração das startups, mas também com entidades públicas, com empresas, com corporates também. Como é que se faz tudo isto acontecer quando existem ritmos diferentes, linguagens diferentes, culturas diferentes? Quais são os fatores que realmente podem ser a cola neste mundo? É assim, há muitos e nós estamos em muitos. Um é criar boas redes. Nós estamos em muitas redes internacionais e europeias que nos ajudam também a perceber o que é que está a acontecer lá fora e como é que podemos ajudar. Nós sempre tivemos também uma ligação a tudo o que era a parte de policy, e criámos vários instrumentos e trabalhávamos muito com o governo e depois também com a União Europeia, desde muito cedo, de maneira a trazer os nossos insights sobre novas políticas que, tanto a Europa como em Portugal, pudessem ajudar o ecossistema. E isso ajuda-nos também a ter interlocutores que tipicamente não vêm da área de business, mas que são importantes para fazer mexer o ecossistema. Certo. Por vezes precisas de mudança de uma lei, ou precisas de uma introdução de uma nova regulamentação, ou precisas que, por exemplo, na Europa haja mais, investimento num estágio determinado. E para isso há que ter essas conversas. Portanto, essa parte de policy foi muito importante, e continua a ser muito importante. A parte das redes também, porque nós muitas vezes, ou é a rede que nos introduz para, por exemplo, novos clientes, ou até mudanças que estão a acontecer no mercado. Este mercado de aceleração, o mercado também de business com as empresas e as startups mudou muito, e o modelo de negócio também mudou muito ao longo dos anos. E vai continuar a mudar. E para estar a par do que é que está a acontecer, é importante ter essa relação para perceber se em Inglaterra um novo modelo está a aparecer, ou se é em França, ou se na Alemanha, ou em Espanha, ou até em países do leste, na Polónia ou noutros. Certo. Como é que se percebe isso? Eu não posso andar sempre a viajar de um lado para o outro, apesar do meu LinkedIn parecer, mas pronto. E portanto, estar com parceiros, perceber isso é muito importante. E depois ter outras empresas que muitas vezes nós fazemos um programa e depois há uma empresa que ficou contente, fala com outra empresa e acabamos por fazer um programa com essa nova empresa internacional, estrangeira, o que for. E esse contacto permite-nos também adaptar aquilo que nós estamos a fazer à cultura, ao país, ao budget, a tudo, não é? Okay. E portanto, essa forma de trabalhar, e nós sendo empreendedores, estamos sempre a pensar, ok, se calhar
nesta geografia temos que pensar num produto novo. Ou nesta geografia precisamos de adaptar aquilo que nós fizemos na Europa e temos que adaptar para aquilo que estamos a fazer nos Estados Unidos. Ou na América Latina. Nós temos uma equipa grande também na América Latina e tivemos que adaptar vários dos produtos, não só porque, por exemplo, só em termos de linguagem, no Brasil não se fala tanto inglês, é mais em português. Sim. Mesmo os líderes. E, portanto, tivemos que adaptar muito a linguagem, tivemos que adaptar muito a forma de fazer. E até entrar em outros temas que tipicamente na Europa não entrávamos tanto. Setores e tudo. Portanto, é um bocadinho isso, é a adaptação e estar ok para experimentar. Eu acho que uma das coisas que a BTI sempre teve ok foi, vamos experimentar. Se correr bem, fantástico. Se correr mal, vamos aprender com o tema e vamos fazer melhor da próxima vez. A pessoa não pode ter medo de constantemente estar a aprender e constantemente testar. E constantemente, se calhar, metade das coisas não correm bem. Ok? Desde que a pessoa esteja consciente que pode parar no momento em que a coisa não está a correr bem e voltar atrás, repensar, ajustar, fazer o pivot, não é? Como dizem as startups, e a partir daí avançar numa nova maneira. E o nosso objetivo é sempre esse, é pensar sempre como é que nos podemos adaptar ao mercado, pensar em novos produtos, e isso tem sido sempre o DNA da BTI. Muito bem. Se quero fazer aqui um shift para vimos há pouco também membro do Conselho da Diáspora Portuguesa. Sim. Perceber um bocadinho também como é que essa organização ou outras do género podem ajudar também na internalização do ecossistema português. Ou como é que isso se faz, ou como é que pode ajudar? Eu acho que o Conselho da Diáspora tem tido um papel muito importante, especialmente nos últimos anos, onde se abriu muito. Antigamente era uma coisa muito mais fechada e muito mais pequena. Hoje em dia já há 400 ou 500 conselheiros e eu tenho usado bastante quando viajo. Aquilo tem uma app própria e, por exemplo, agora estive na Arábia Saudita e falei com vários conselheiros, não só para perceber melhor alguns temas que são específicos daquele país, mas também para ter algumas conversas, nem que seja um café, meia hora, perceber melhor como é que se faz o negócio, que tipo de entrada é que pode ser feito no país, preciso de um parceiro ou não, preciso de alguém que me ajude com a língua ou não. São pequenas coisas, mas que muitas vezes fazem a diferença num primeiro approach àquele mercado. E realmente o Conselho da Diáspora tem tido esse cuidado de cada vez mais pôr os diferentes conselheiros das diferentes geografias em contacto com diferentes eventos que acontecem todos os anos, com momentos em que online é possível partilhar experiências, e acho que isso só deve crescer. Muito bem, muito bem. E no setor da energia, falando aqui um bocadinho também da sustentabilidade dos oceanos, sabemos que também é algo que vos é caro, que é importante. Como é que fazem inovação ou desenham a inovação com este propósito, sem cair naquela tentação do greenwashing, não é? que se fala muito? Há algum projeto da BTI nestas áreas que seja interessante partilhar connosco? Assim, aquilo que nós temos feito mais nesta área é, quando são esses setores, por isso é que nós chamamos Collaborative Innovation, pomos grandes empresas a trabalhar em conjunto também. Ou seja, a inovação não deve ser feita só entre uma corporate e uma startup, deve ser também feita entre corporates. Porque há imensas aprendizagens entre pares que é possível ter. Não só é uma forma de acelerar o conhecimento de todas as corporates que estão no programa, e é uma forma de aprender, por exemplo, como lidar melhor com aquela startup que a tecnologia é espetacular, mas o founder é um idiota e aquilo não avança. Ou, sei lá, mesmo para as startups poderem trabalhar melhor a área de contratos ou de legal, dentro de navegar aquele mundo que muitas vezes, ainda agora estávamos numa conversa ali na EDP e eles estavam a falar, não, para nós é muito mais fácil quando a startup aceita os nossos contratos pré-aprovados já pelo board, porque se isso não acontecer, isso vai demorar mais 2 meses só na parte legal. E muitas vezes as startups dizem, mas o meu produto é exatamente aquilo que é a necessidade da unidade de negócio.
Porque é que isto não pode andar mais rápido? Mas há velocidades diferentes. E muitas vezes as corporates tentam encontrar formas de trabalhar mais rápido com as startups, criando uma sandbox, onde há um espaço onde é possível experimentar, fazendo estes contratos pré-aprovados, tendo a certeza que o board está on board, tendo a certeza que o legal está presente e percebe que aquilo não dá para apresentar um contrato de 100 páginas, tem que ser uma coisa mais contida, porque senão a startup vai-se passar e diz, eu gastei 5K num advogado e isto não avançou e agora estou aqui há 6 meses à espera. E portanto, todas estas dificuldades é importante ter em conta e portanto, aquilo que nós tentamos é também pôr corporates com corporates a trabalhar em conjunto com um conjunto de startups. Nessas áreas, energia, sustentabilidade, o mar, temos trabalhado muito e isso tem ajudado muito a que não só a relação entre as startups e as corporates seja melhor, haja uma decisão mais rápida de fazer o tal negócio, piloto, contrato, e que se encontrem resultados. Porque acima de tudo, sem resultados, tipo, isto cai por terra. Não é? Tipo, como empreendedor, eu estou sempre a pensar como é que eu consigo trazer resultados para isto. Porque se não houver resultados, o board não vai querer mais, não vai continuar com o projeto, as unidades de negócio vão ficar chateadas e tipo, isto não dá em nada e portanto vão-me embora, não quer mais isto. A empresa também não vai mudar o mindset e pronto, e that's it. E portanto, se for só uma coisa de marketing, nem sequer vale a pena. A não ser que sejas uma agência de marketing e aí está ok. Sim, claro. Faças o teu trabalho para isso. Eu ia-te agora perguntar um bocadinho sobre as conexões e as redes, mas quer dizer, acho que depois desta conversa já percebemos que és um conector natural, que as redes e os contactos são a base daquilo que tens feito. Acho que a descrição que fizeste da BT é um bocadinho isso. Portanto, se calhar, voltar um bocadinho aos teus projetos e aquilo que falámos no início do que é que tens feito. Há um projeto muito interessante onde também participaste, que é a Singularity University. Sim. Ok. Perceber um bocadinho que projeto é esse? Acho que há muita gente que não o conhece e que nos está a ouvir que não o conhece. E como é que ele impacta na capacitação e neste ecossistema também? Sim, há uns anos atrás, pronto, a Singularity basicamente é uma universidade para executivos a pensar tecnologias exponenciais que venham a ter impacto em diferentes setores da indústria nos próximos 10, 20 anos. É pensar mesmo a longo prazo. Que hoje em dia é um tema difícil, não é? Cada vez mais difícil. Certo. A aceleração. Certo. Nós também somos do mundo da tecnologia. Eu costumava dizer que eu antigamente ainda arriscava a fazer previsões a 5 e 10 anos, não é? E algumas até acertava. Hoje em dia já me arrisco a fazer tal coisa. Porque é muito difícil modelar o futuro tecnológico daqui a 5 ou 10 anos. Porque E as próprias corporations estão a crescer cada vez mais startups. Dentro delas próprias, não é? Porque como têm que avançar muito rapidamente, acabam por ter pequenos modelos de startups dentro das corporações. Desculpa, interrompi só. Não, era isso. E essencialmente isto é expor os diferentes líderes dentro das organizações a que tecnologias é que poderão vir a ter impacto no meu setor, que se calhar agora não se vê, e que se calhar agora o meu setor é muito diferente do outro setor, mas se calhar mais à frente, por exemplo, nós estamos aqui na MEO, e a MEO há pouco tempo entrou na área da energia também. Tipo, há uns anos atrás, quem é que iria pensar telecomunicações em energia? Certo. E portanto, há um misto de cada vez mais entre setores. E portanto, a Singularity era um bocado isso, era trazer este tipo de informação com speakers nas mais variadas áreas e expor estes líderes exatamente a isso. E o Peter Diamandis foi quem começou a Singularity na Califórnia. Eles tinham criado uma coisa que era o Country Partnership, que era a possibilidade de criar a universidade num outro país. E o primeiro país foi a Holanda até que criou isso. E eu fiquei tipo, interessante isto. E eu lembro perfeitamente de dizer aos meus sócios, olha, eu preciso de 5 mil euros para ir à Califórnia, falar com o máximo de pessoas possível para perceber como é que isto se faz, porque eu acho que há aqui uma ideia de montar algo que possa ser interessante para Portugal. Okay. E eles, ok. Pronto, e então fui para os Estados Unidos, estive lá 10 dias, falei com toda a gente, percebi a metodologia e pensei, eu acho que isto funciona. Voltei, a primeira pessoa que falei foi o Miguel Pinteluz, que agora é ministro. Okay. Na altura era vice-presidente da Câmara de Cascais, e contei-lhe o projeto e ele, adoro, I'm in. We shook hands, tipo, logo entrou no projeto. E depois ele ligou-me no dia seguinte a dizer,
pá, nós estamos a criar a nova aqui em Cascais, estava o campus a ser construído, tens que falar com o Pedro Santa Clara, porque adorava fazer isto também com a nova também incorporada no projeto. E pronto, e passado uns dias conheci o Pedro Santa Clara, foi a primeira vez que nos conhecemos, hoje em dia somos grandes amigos, mas realmente deu para perceber se calhar há aqui qualquer coisa. E pronto, depois fomos em conjunto falar com uma série de empresas, conseguimos ter vários sponsors grandes do projeto e lançámos, passado 9 meses, lançámos a universidade e lançámos a universidade, o primeiro curso, digamos assim, aconteceu uma semana depois do campus da Nova ter aberto. Ok. Sim. Ainda aquele auditório final ali ao pé da praia ainda não estava terminado. Okay. O palco ainda não estava completamente acabado, mas nós fizemos um palco ali assim, preliminar, improvisado, mas correu bem. Giro. Foi assim. Muito interessante. Com um grande impacto, sim. Pois. Sim, um grande impacto. Eu tenho aqui uma pergunta relacionada com a concorrência, que ainda há pouco estávamos a falar sobre isso. Que neste mundo que vocês trabalham, também existem empresas que são do mesmo setor, que estão a trabalhar coisas semelhantes. Como é que se trabalha este tema da concorrência, mas de outras empresas de inovação também? Competition, tanto dentro das startups como entre as corporates. Como entre as corporates. Como é que se faz este tipo de... Como é que se gera este tipo de... Isso demora imenso tempo. Por exemplo, este programa que nós fazemos de energia, quer dizer, temos vários, mas há um grande, demorou talvez um ano, entre as corporates, com um conjunto de advogados na sala, só para trade secrets, IP protection, ter a certeza que toda a gente estava confortável com aquilo que estavam a assinar, para poder avançar, porque um programa destes, onde depois não dê para ter conversas um bocadinho mais internas. Claro, até porque a inovação surge assim, né? A inovação sai dessas conversas. E mesmo nós tivemos corporates que fizeram pilotos entre si, ou seja, 2 corporates, 3 corporates que têm o mesmo desafio e há uma startup que os pode ajudar. Okay. Vamos juntar estas 3 corporates, diminuir o risco fazendo apenas um piloto e diminuindo também o custo do piloto, em que 3 corporates fazem com uma... Do mesmo setor. Do mesmo setor. Sim, imagina. Sim, mas a grande diferença aqui era que na altura, agora já não tanto, mas na altura estavam em diferentes geografias. Okay. E hoje em dia, apesar de estarem em muitas geografias semelhantes, como já se conhecem há muito tempo, confiam, porque já fizeram muita coisa em conjunto. É um pouco como o casamento, não é? Tipo, a pessoa namora, e depois casa, e depois aquilo, a relação vai crescendo. E mais exemplos nós somos da competition, não é? Isso. Na verdade. Mas é importante realçá-los, porque também ainda há muitas empresas que ainda se mantêm ali agarradas, resistem, não partilham, e quando no dia de hoje isso não faz muito sentido. Portanto, nós tentamos aqui realçar um bocadinho esses exemplos para provar que há sempre espaço para a colaboração, mesmo em competição. Eu acho que, quer dizer, é um balanço, não é? Também eu não diria que a pessoa deve-se atirar à colaboração sem ter o mínimo de proteção e estar preparado para isso. Tenho visto algumas empresas que atiram-se a um projeto só porque de repente apareceu uma oportunidade sem realmente estarem preparados. E depois o que acontece é, quando chegam àquele ponto de fazer o piloto, já não se sentem tão confortáveis, de repente começam a surgir aquelas questões que deviam estar num acordo legal e que não estão, e então como é que decidimos? E é um bocadinho em cima do joelho, vamos aqui ver o que é que funciona. E isso depois corre mal, muitas vezes corre mal. Okay. E portanto eu acho que é preferível, como corporate, faça uma boa base legal de partilha e de que toda a gente se sinta confortável, e depois a partir daí avançar. Muito bem. Bom, muito bem. Passou rápido, estamos a chegar ao fim da nossa conversa, mas deixava-te uma última pergunta, um desafio, que enquanto líder, se tu tivesse agora que desenhar, e voltando a apanhar a conversa que tivemos há pouco, desenhar o sistema de inovação para os próximos 10 anos, quais seriam as tuas grandes apostas? Em Portugal? Em Portugal. A pergunta é aberta de propósito, não é? Começaríamos por Portugal, se quiseres apostar, falamos um bocadinho do mundo, tens é uma pergunta enorme. O que é que vem aí, não é? O que é que vem aí? Quer dizer, ou o que é que tu vês que vem aí, vamos pôr assim, não é? Porque obviamente cada um terá a sua visão, mas tu terás a tua. Claro que podemos sempre falar deste tema do EA e outras coisas, mas eu, acima de tudo, eu acredito imenso na área da colaboração. Acho que é mesmo
é fundamental os líderes hoje em dia trabalharem não só entre diferentes setores, mas do mesmo setor. Isso traz uma riqueza, um conhecimento entre pares, uma oportunidade para trabalhar em conjunto em coisas que nunca pensaram. Até se calhar fazer spin-offs em conjunto, pensar em projetos de investimento conjunto. O crescimento das equipas com esse conhecimento e essa abordagem de colaboração entre diferentes empresas é exponencial, comparado com um crescimento linear que a pessoa consegue ter estando na sua bolha e na sua zona de conforto. Certo. Vai ser difícil, vai doer um bocadinho, vai, mas that's life. E é um bocado isso, é tipo, a pessoa tem que estar ok com algum desconforto para avançar. Todos nós sentimos isso, não é? Tipo, nós para começarmos a andar temos que estar ok para cair de vez em quando. Aqui é a mesma coisa. É tipo, tem que haver algum desconforto para a pessoa sentir. A pessoa vai ao ginásio, não é? Aquela coisa de ir ao ginásio sem desconforto não existe. Não existe. Pronto, a pessoa sai, estou mesmo cansado. Foi uma sessão difícil, mas sente-se bem, não é? Aqui é a mesma coisa. É preciso aquele pequeno desconforto para a pessoa poder avançar, e eu acho que a parte da colaboração para mim é essencial. E as empresas portuguesas têm que aprender também a colaborar com outros. E também, e há uma coisa que... Entre elas e externamente, é isso, não é? E há uma coisa que vocês me dirão certamente a mesma coisa. Empresas portuguesas a trabalharem com outras empresas portuguesas não acontece muito. É mais fácil uma empresa portuguesa trabalhar com uma empresa estrangeira Sim. do que entre duas empresas portuguesas. Isto tem que acabar. Corretíssimo. Nós temos mesmo que trabalhar em conjunto. Interessante, sim, uma boa Eu tenho bons perspectiva. exemplos do contrário, mas são muito poucos, na verdade. Sim, e são poucos. Não estou a dizer que não existam, mas são muito poucos. isso, Sim, muito não pouco. é... E devia ser completamente ao contrário. Portanto, a palavra é colaboração. Colaboração. não é? Acho que terminamos com a chave de ouro. Muito obrigado, Muito Ricardo. Obrigado. obrigada, Ricardo. E assim terminamos este episódio do Innovation Office. Obrigada por todas estas partilhas, Ricardo. Foi um enorme prazer receber-te e descobrir contigo o que precisamos construir, conectar, para levar a inovação portuguesa ao próximo nível. E talvez essa seja a mensagem mais poderosa deste episódio, de colaboração, e que a inovação não é um destino, é uma forma de estar no mundo. É olhar para o impossível e perguntar como é que fazemos isto acontecer, juntos. Um obrigado especial também ao Mel, que nos acolhe neste estudo incrível, e ao nosso Media Partner Sapo. E, como sempre, a todos os inovadores que estão desse lado. Já sabem, esta porta volta a abrir-se dentro de 2 semanas para o próximo episódio e estamos a contar com a vossa visita. Até lá, continuem a construir o futuro e a criar histórias épicas de inovação para que as possamos contar por aqui depois. Até já. Até já.